Bom, boa tarde. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto, o excelentíssimo ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, cumprimentar a presidente da minha mesa, minha amiga querida, a doutora Patrícia Rossetti, é uma das mais destacadas juristas constitucionalistas lá de São Paulo, vinculada à PUC de São Paulo, minha casa. Cumprimentar um irmão querido, que para minha felicidade vai dividir a mesa comigo, né? O Rodrigo Reis Ribeiro Bastos, né? E aproveitar o cumprimento a ele, cumprimentar o pai dele, né? Meu amigo Romeu, né? Ribeiro Bastos. Cumprimentar a ministra doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, coordenadora desse maravilhoso 10º Seminário de Direito Militar. Cumprimentar a juíza auditora, a doutora Zilá Maria Calado Petersen, também coordenadora. Cumprimentar a todos os presentes, né? Particularmente a minha esposa aqui presente, e ao meu pai adotivo de Brasília, o Dr. Celso Ribeiro Renato Dávila. Fazer uma menção especial, um cumprimento especial a todas as mulheres, na pessoa da professora doutora Ivete Senise, que é um monumento paulista, né, que está aqui presente em Brasília. É uma honra estar aqui tecendo algumas considerações na presença da senhora. É uma satisfação triplicada, dobrada por conta da Beth, triplicada por conta da senhora e infinita por conta de todas as mulheres aqui presentes. Né? Cumprimentar os cavalheiros aqui presentes, falar da minha felicidade de estar diante dessas autoridades militares, primeira oportunidade que eu tive, né? Um entusiasmante, principalmente aqui nesse Tribunal Maior da Justiça Militar. Mas eu tenho que cumprimentar os cavaleiros na pessoa de outro monumento, meu confrade de Academia Paulista de Direito, o imortal Ney Prado. É uma honra muito profunda estar aqui na presença do senhor. E pedindo vênia a todos, eu queria dedicar essa palestra ao Dr. Ney Prado, que é uma referência para mim em todos os sentidos, partindo do sentido humano, moral e profissional. O senhor toma essa palestra dedicada ao senhor, apesar dela ser insignificante perto da sua trajetória, né? Eu comecei na área do direito econômico, como foi colocado aí no meu currículo. E, na oportunidade, eu me doutorei, porque na PUC não existia essa área, que foi inaugurada por nosso núcleo de pesquisa, no direito comercial. Mas por conta daquela dureza do capitalismo e de não encontrar soluções suficientes, avancei para o constitucional, alcancei o econômico, não encontrei ainda as soluções que me satisfizessem o espírito atormentado por essa dureza, essa crueldade da vida, e parti para uma pesquisa de direitos humanos. Hoje, dou aula também de filosofia do direito, lá no doutorado da PUC de São Paulo, e vou comentar com vocês um pouco dessas pesquisas, dessas incursões, né? Não propriamente filosóficas, porque quem sou eu para ser um filósofo, mas reflexões de um espírito inquieto, né? E essas reflexões acabaram criando lá na PUC de São Paulo um núcleo de pesquisa que partiu de uma ideia da USP, né, do professor Goffredo Teles, do direito quântico, para desenvolver um pensamento que nós batizamos lá de jushumanismo normativo, que se aplica transversalmente em todas as áreas do direito, inclusive no direito punitivo. A ideia parte da filosofia do contratualismo, da filosofia do contrato social como base do Estado. O Estado absoluto, absolutista, o Estado hobbesiano, aonde
a união dos homens implicava na constituição de um poder soberano, na figura de um soberano ou de um órgão soberano, e esse órgão soberano, em nome da vida e da harmonia social, tomava de todos esses homens unidos os seus direitos naturais, os seus direitos essenciais, e devolvia a eles aquela harmonização, aquela pacificação através da soberania. O Estado era absolutista. E absolutista por quê? Porque ele outorgava todos os direitos e suprimia todos os direitos de acordo com a vontade do próprio Estado. Hobbes, que foi o principal filósofo desse pensamento, né, que inaugurou esse pensamento para o conhecimento mundial, ele trouxe a ideia de que o soberano ele tinha o poder absoluto sobre todos os homens, a partir do momento que nessa união dos homens, cada um deles entregou todos os seus direitos naturais, de modo que, ainda que o soberano violasse os direitos naturais desses homens, como eles deixaram de viger em prol do Estado absoluto, eles nem sequer podiam reclamar ou, ao menos, falar mal do soberano. Já, por sua vez, né, seguindo a trajetória, seguindo o pensamento de Hobbes, aparece Locke, que parte de Hobbes, mas repensa, né, essa ideia do Estado leviatã, do Estado civil. Para Locke, o Estado ele é constituído para garantir e preservar esses direitos naturais, de modo que os homens conservam consigo, não obstante a formação do Estado, as suas garantias essenciais, o que modernamente ficou conhecido como os direitos humanos. O Estado tem a função de preservação dos direitos essenciais, dos direitos naturais do ser humano, e nessa medida, o homem, com as suas liberdades básicas, liberdades interiores e liberdades exteriores, tem o direito, inclusive, de enfrentamento e destituição do Estado opressor. Essa, senhores, foi a base filosófica da independência dos Estados Unidos da América e a base da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Já por sua vez, Rousseau burila esse pensamento, trazendo a ideia do Estado constitucional, e não é à toa que Rousseau é entendido como o pai, não é? Como o patriarca da democracia. Isso por quê? Porque ele já imagina um contrato constitucional onde todos os homens entregam os seus direitos naturais e recebem em contrapartida os seus direitos civis, de modo que a lei que outorga tais direitos civis seja a vontade geral da sociedade civil. Essa era a expressão que Rousseau usava. Nesse contexto hobbesiano, lockeano, rousseauiano, foi proclamada a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. E se percebe claramente que, preservando a soberania do Estado, porque a ideia de soberania vem do Locke, a partir do contratualismo, não é? Se garante os direitos essenciais, os direitos naturais, e não obstante, dentro de um perfil, de um sistema constitucional, onde a lei é a vontade geral da sociedade civil. E assim, senhores, foi se desenvolvendo o constitucionalismo brasileiro através das nossas constituições desde 1824. Desde 1824, o constitucionalismo brasileiro ele é tipicamente rousseauiano e, em determinadas situações, hobbesiano. O Estado, não é, como o da Constituição de 37, não é, conhecido como Estado Novo, não é, a tal Constituição Polaca. Mas, enfim, só na Constituição de 88 que existe uma ruptura institucional de toda essa sistemática rousseauiana e hobbesiana de Constituição, aonde se reconhece pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro os direitos humanos. A expressão direitos humanos nunca, jamais tinha constado em qualquer Constituição anterior do Brasil. E é o reconhecimento da dignidade da pessoa humana igualmente. Até então, o máximo que existia de referência em torno da dignidade era a dignidade da atividade do trabalhador, enquanto dignidade em oposição à condição escravagista. Bom,
Nesse sentido, a nossa Constituição, ela realmente é uma ruptura institucional. A atual Constituição de 88, ela é uma ruptura silenciosa e pacífica, porque o caráter pacífico é próprio do brasileiro. E muitas vezes, por conta disso, parece que a nossa Constituição não foi propriamente, por conta dessa pacificação dos espíritos, por conta do momento de transição constitucional, parece que houve um poder constitucional derivado e não um poder constitucional originário. Eu penso que não. Isso por quê? Porque a nova Constituição, ela traz um sistema completamente diferente de todos os sistemas constitucionais que o Brasil já tinha contemplado. Um sistema, uma missão constitucional de uma sociedade específica, determinado desde logo no próprio preâmbulo da Constituição. E por conta disso, eu sei que todos já conhecem, mas eu vou tomar o tempo de vocês para relembrar o preâmbulo constitucional. Diz o preâmbulo constitucional: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse, senhores, é o espírito constitucional. Essa é a missão, a trajetória a ser perseguida pela aplicação da nossa Constituição. A busca de uma sociedade fraterna. Nesse sentido, essa sociedade fraterna passa a ser, até porque a missão constitucional, implicitamente iluminando toda a aplicação do texto, a missão de cada um dos brasileiros, a missão de toda a sociedade. E por conta disso, uma categoria jurídica, porque é inserida também na Constituição Federal, apesar de estar inserida no preâmbulo. Dizem que o preâmbulo é ideológico, mas ainda que seja meramente ideológico, ainda que seja um vetor, como vetor, estabelece um destino, e um destino jurídico, porque a Constituição é um documento jurídico a ser perseguido. Nesse sentido, senhores, existem vários posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, inclusive em matéria de direito punitivo. Eu vou tomar aqui a liberdade de trazer para vocês esse precedente do Supremo Tribunal Federal, do habeas corpus 94.163, do ministro Carlos Brito, não é? No qual se deflagra claramente a situação, não é? A condição de sociedade fraterna enquanto categoria jurídica, por conta do preâmbulo constitucional, inclusive para aplicação no direito punitivo. E aí diz o habeas corpus, é um habeas corpus que trata de livramento condicional. O cidadão, ele fugiu e se estava discutindo se a contagem para o livramento contava a partir do reinício do cumprimento da pena, ou se já computava o tempo passado, já cumprido por ele. E o Supremo Tribunal Federal decidiu em que sentido? No sentido de que o tempo já cumprido também deveria ser levado em consideração. Mas por conta do que, senhores? Vejam o que diz a emenda do precedente do Supremo Tribunal Federal. Além de revelar o fim socialmente regenerador do cumprimento de pena, artigo 1º da Lei da Execução Penal, o artigo 1º da Lei da Execução Penal alberga um critério de interpretação de suas demais disposições. É falar, a Lei 7.210 de 84 institui a lógica da prevalência de mecanismos de reinclusão social e não de exclusão do sujeito apenado, no exame dos direitos e deveres do sentenciado. Isso para favorecer, sempre que possível, a redução das distâncias entre a população intramuros penitenciários e a comunidade extramuros. Tanto é assim que o diploma normativo em causa assim dispõe: o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades da execução da pena e na medida de segurança, fazendo ainda o do Conselho da Comunidade um órgão de execução penal brasileira. Essa particular forma de
parametrar a interpretação da lei, no caso a LEP, é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, incisos 2º e 3º do artigo 1º. Mas a Constituição, que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aí vem, não é, para a perplexidade dos céticos. Tudo isso na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como fraterna. E aí vai, senhores, demonstrando, não é, a aplicação efetiva, pragmática, inclusive no direito punitivo, dessa ideia, dessa nova ordem jurídica, de ruptura do sistema anterior, de prevalência dos direitos humanos e, objetivamente, da dignidade da pessoa humana. É nessa linha que caminha a doutrina e a jurisprudência, não é, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, eu trago para vocês o artigo 3º do Código de Ética da Magistratura, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, que diz o seguinte: a atividade judicial deve desenvolver-se de modo a garantir e fomentar a dignidade da pessoa humana, objetivando assegurar e promover a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas. Esse artigo, particularmente, quando eu vi, me deixou entusiasmado e perplexo. Entusiasmado porque acalmava um pouco a minha inquietação. E perplexo porque essa inquietação foi serenada mesmo por um dispositivo de ética no exercício da magistratura. E vejam, senhores, vamos analisar esses dispositivos juntos. A atividade judicial deve desenvolver-se. Então é a prestação, não é? E a teoria da atividade, ela foi contemplada com mais detalhamento e maior profundidade na ideia de empresa. Ou seja, é prestação mesmo, é serviço que o Estado presta em favor do jurisdicionado. É a empresa estatal, o serviço estatal em prol da jurisdição tem que se desenvolver de modo a garantir, ou seja, é o juiz reativo, é o juiz que aguarda para assegurar. Mas, de outro lado, conjunção aditiva, fomentar, é a proatividade judicial. Vejam, senhores, uma das grandes questões hoje é a propósito do ativismo judicial. Uma das grandes questões hoje é a propósito de críticas incabidas, não é? De que existe um ativismo para proteger a dignidade das pessoas humanas e os direitos humanos. Mas isso me parece que está absolutamente claro no artigo 3º do próprio Código de Ética da Magistratura Nacional. Quando eu reparei a palavra fomentar, que é o fomento, o estímulo, a ação em prol de um determinado resultado, né? A proatividade judicial contemplada no próprio Código de Ética da Magistratura, me deixou também extremamente entusiasmado. Mas fomentar o quê? Fomentar uma categoria jurídica indeterminada e inaplicável? Não, senhores. Fomentar a dignidade da pessoa humana. Porque se o bem e o mal é relativo, se o que é mal para mim não é mal para você, se o que é bom para mim não é bom para você, a dignidade da pessoa humana e o ser humano é um conceito objetivo. Porque o homem é objetivo.